Pode. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Sou Regina Ferreira, coordenadora do Movimento de Moradia, pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba. Agradeço a todos a presença, que estão nos acompanhando desde o início das nossas lives, né? Hoje nós vamos bater um tema que é muito importante, é o esporte. O esporte é um tema muito amplo, né, porque envolve, assim, várias modalidades, né? O esporte é um conjunto de exercícios físicos, seja ele individual ou em grupo. Determina regulamentos que visam a competição em algumas práticas. O esporte tem um papel significativo em nossas vidas. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o ex-prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba. Ele vai lá dar uma atrasadinha, mas daqui a pouco ele está entrando aí com a gente. E o Elvis. O Elvis é um ex-oficineiro, também que foi da gestão do Sérgio Ribeiro, né? E trabalhou com o esporte também. Elvis Santana, você pode se apresentar, por favor? Tudo sim. Boa noite a todos. Tá? Eu sou o Elvis Conceição de Santana. Na verdade, eu não era oficineiro, né? Eu era concursado mesmo, da gestão do Sérgio. Sim. Eu fiquei até o primeiro um ano nessa gestão, né? Acabei exonerando por alguns assuntos profissionais em relação ao assédio moral, que não é o caso agora da nossa conversa, né? E tô aqui para a gente poder discutir exatamente isso, a importância do esporte, né? Nas nossas vidas, na vida do munícipe aí de Carapicuíba. Realmente a gente tentar abordar também aqui, juntamente com o Sérgio Ribeiro e a Regiane, essa mudança que teve com a mudança de gestão, a mudança no esporte na cidade, né? O quão isso acabou sendo prejudicial para a cidade em si. Olá, Sérgio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Regina, tudo bom? Obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente aqui, Sérgio. Hoje nós estamos falando sobre o esporte, Sérgio. A gente sabe, hoje nós vamos falar sobre esporte, né? Isso aí. A gente sabe que na sua gestão, o esporte em Carapicuíba deu um salto, né? Você fez um trabalho super bacana. Eu gostaria que você desse uma boa noite para o pessoal que está nos vendo aí, Sérgio, e falasse um pouquinho, né? Como é que foi na sua gestão, né, a respeito um pouquinho do esporte? Obrigado, Regina. Boa noite. Desculpe o atraso, eu estava em outra live, né? Nós estamos emendando uma na outra aí. Cumprimentar Sim. Nosso amigo. Tudo bom, rapaz? Joinha? Tudo bem, tudo sim. Tudo bom? A nossa querida Regina. Enfim, todos que estão nos assistindo. Olha, Regina, para poder falar do esporte, eu tenho que fazer uma rápida recuperação da história de quando eu assumi a prefeitura de Carapicuíba em 2009. Porque, afinal de contas, já são 11 anos. Então, quando passa 11 anos, as pessoas não se lembram mais como que era a situação. Então, fazer esse panorama histórico é importante pelo seguinte, porque você tem condição de avaliar o que está sendo feito agora ou não e o que foi feito no passado. Exatamente. Então, vamos começar aqui a situação. Quando eu assumi o mandato, nós tínhamos 3 folhas de pagamento dos funcionários atrasadas. Os funcionários estavam com 3 folhas de pagamento atrasado. Então, você imagina, foi 1 ano para colocar salário de funcionário em dia. Então, por que eu estou começando desse ponto de partida? Para dizer que nós somos fazendo coisas de criar uma guarda municipal que não tinha na cidade de Carapicuíba. Nós tínhamos que criar uma guarda. E quando nós criamos a guarda, tinha mais guardas municipais do que tem hoje. Porque foi saindo guarda e não repuseram todos os guardas que precisavam repor. Hoje tem menos guarda do que tinha antes. Aí nós tínhamos 400 professores, nós somos para 1.200 professores. Nós construímos 3 novos postos de saúde, lá na Vila Dice, atrás do pronto-socorro, no Jardim Bom Pastor e no Parque Jandaia. E hoje nenhum foi construído durante esses 4 anos. Enfim, toda essa situação para dizer o seguinte, mesmo com a situação precária que nós tínhamos,
nós conseguimos levar Carapicuíba, por exemplo, a ser campeão dos Jogos do Interior na segunda divisão. E hoje, Carapicuíba nem participação nos jogos tem. Exatamente. Olha só como que... Nem participação tem. Então, fazer esporte não é só fazer gramado, colocar grama sintética em campo. Não é só isso que é fazer esporte. Esporte é o conjunto das modalidades esportivas. Então, Sim. o que eu imaginava? Eu imaginava o seguinte, que depois daquela arrumação que nós fizemos mínima na prefeitura, que a coisa fosse avançando para a gente ter um destaque especial para a cultura e para o esporte. Porque, convenhamos, a cidade, quando eu encontrei, você não tinha condição de investir muitos recursos em esporte, cultura, aquelas coisas que, embora sejam muito importantes, muitas vezes a sociedade nem entende. Porque você vai fazer um investimento e as pessoas criticam. Então, você vê, nós construímos 10 mini ginásios de esportes na cidade. Aí o cara fala, mas onde que estão? É só no Jandaia tem 2. No Parque do Planalto tem 1. São aqueles mini ginásios, aquelas quadras cobertas. Tem um lá, do Angélica, eu fiquei sabendo hoje, Regina, estão transformando num posto de saúde. Pegaram o prédio que eu construí para ser o ginásio de esporte, estão colocando um posto de saúde lá dentro. Nada contra ter posto de saúde. Ué, mas o ginásio já estava pronto. Fizesse o posto de saúde em outro lugar, absurdo sem tamanho. Isso aqui, na verdade, eu estou denunciando isso, que eu não estava sabendo. Lá no Jardim Angélica, no Egídio Vitorello. Você está entendendo? Aí nós fizemos em vários lugares. Tem Regina, vai lá visitar e faz um vídeo para você ver. Lá na Rua da Prata, que concluiu na nossa gestão, está abandonado até hoje. Nem energia elétrica ligaram lá. Está abandonado, é uma judiação aquilo lá. Que bairro que é, Sérgio? Na Rua da Prata, no Ariston. Perto da escola Edgar Simões. Lá no Ariston. Perto, Rua da Prata, perto da escola Edgar Simões. Então, o que acontece? O que eu estou falando aqui é o seguinte, olha, hoje nós temos condições em Carapicuíba, pelo orçamento que dispõe, as condições que assumiram a prefeitura, até eu aproveito, falando de esporte, tem que falar de outras coisas também. Por exemplo, Regina, eu vou falar para você e o amigo que está participando nesse debate de hoje. A administração atual, eles assumiram o governo pegando e falando assim, o Sérgio Ribeiro deixou uma dívida de 150 milhões de reais. Não sei se alguém já ouviu isso. Não, porque o Sérgio deixou uma dívida gigantesca. É verdade, porque quando eu assumi era 450. É aí que está. É que fala a coisa fora do contexto e confunde a cabeça das pessoas. Porque quem não sabe o que é administração... Quando eu assumi, tinha 450 milhões de reais de dívida. Aí você entrega o governo 8 anos depois com 150 milhões de reais de dívida, pagamos 300 milhões de dívida em 8 anos. E sem ficar xingando ninguém, falando mal do prefeito anterior, porque quando eu tomei posse, eu sabia das dívidas que tinha. Você entendeu, Regina, como se trata? Sim, porque a pessoa fica 150 milhões de dívida, 150 milhões. Mas peraí. Aí eu pergunto, quanto que termina esse ano de dívida Carapicuíba, Regina? Sabe com quanto termina? Com 300. Aí é que tá. Dobrou. Quer dizer, você assume com 150, a dívida dobra, porque fizeram 2 empréstimos gigantescos. A prefeitura aprovou na Câmara tudo. Tem um empréstimo de 38 milhões, que só de juro vai pagar 21. Só de juro vai pagar 21. E sem contar que começa a pagar o ano que vem. O empréstimo foi o ano passado. Mas começa a pagar o ano que vem porque tem carência. Tá entendendo? Então, para poder compreender o contexto. Só que aí eu fiquei pensando, quando você termina o mandato, fiquei pensando o seguinte, qual é a forma que nós vamos poder desenvolver para criar as condições para financiar uma retomada do esporte na cidade? Qual é a fórmula que nós vamos criar para poder ter uma retomada na cultura forte do município? Então, eu estou fazendo um compromisso público aqui, o seguinte, Regina, de nós termos um investimento aqui progressivo, que seja o seguinte, no primeiro ano, na área do esporte e na área da cultura, a gente tem um investimento de 3% em cada secretaria. 3%. Chegando ao final, com investimento de 5% em cada, no final de 4 anos, com investimento de 5% do orçamento. Para que o povo entenda o que eu estou falando, a maioria das cidades a cultura é 0,5%, 1%, 1,5% e tal. Qual que é a ideia para poder financiar isso? A ideia para financiar isso, eu não vou dar detalhes, porque senão vão copiar agora.
Só vou passar, dar uma ideia por cima aqui. Mas se quiserem colocar em prática, eu também, não tem problema. Só não pode não colocar em prática e falar na campanha que vai fazer. Aí não vale, que é politicagem. Se o prefeito atual quiser ver a minha proposta de como conseguir os recursos para isso, e ele falar assim, ó, eu vou colocar em prática agora, pode pegar, não tem problema. Não precisa nem falar que a ideia foi minha. Porque eu penso na cidade, eu nasci e cresci em Carapicuíba. Eu não estou preocupado quem é que vai ganhar o voto disso aí. Se ele quiser. Agora, se não colocar em prática e falar na campanha que vai fazer e depois, né, não colocar aí não vale. Então, qual que é a ideia, Regina, aqui? Vou colocar para vocês, bem por cima. A ideia é o seguinte, é que criar dois fundos. Tem o Fundo Municipal de Cultura, tem o Fundo Municipal de Esportes, que é o seguinte, uma parte do IPTU arrecadado seja, por lei, destinada direto por fundo. Entendeu? Então é o seguinte, uma parte do IPTU, um percentual do IPTU, já vai direto para os fundos municipais de esporte e de cultura. Aí, quem é que vai decidir onde gastar isso? O conselho gestor. Não é o prefeito, não é o secretário. Um conselho com os esportistas da cidade. Você elege o conselho com representantes da prefeitura e representantes da área de esporte. Para quê? Para decidir modalidades, para decidir o nível de investimento que vai ser feito em cada um e quais são as prioridades que serão dadas. Então, eu acredito que com isso nós vamos conseguir o financiamento disso. A outra coisa importante, Regina, que eu tenho discutido até com alguns deputados estaduais, é o seguinte, olha, muita gente fala assim, mas Carapicuíba não tem quadra poliesportiva, por exemplo. Muita gente fala disso. Mas espera aí, só a rede estadual em Carapicuíba tem 62 quadras. Sim. Só a rede estadual de ensino tem 62 quadras. Então, veja bem, 62 quadras só da rede estadual. Aí tem mais os ginásios de esportes da prefeitura, mais as quadras cobertas da prefeitura. Então, o que nós precisamos fazer? E aí precisa da parceria com o governo do estado. Porque é o seguinte, nós tínhamos as nossas escolas, as EMEFs, eram abertas no final de semana, que era o programa Escola Aberta. Isso acabou também, Regina. Não foi só as modalidades esportivas que acabaram. Acabou a escola aberta, que não tem mais. Acabou a escola de música Tim Maia. O Teatro Jorge Amado está fechado faz 4 anos. Ou seja, a aldeia de Carapicuíba praticamente não tem mais evento. A Feira Nordestina, destroçaram com a Feira Nordestina, não tem mais absolutamente nada. Fizeram uma agora esse ano que passou, ficou 2 anos sem fazer nenhuma. Enfim, então nós precisamos integrar com o governo do estado, porque os equipamentos, os espaços têm. Então nós precisamos criar as condições para poder usufruir disso de uma forma conjunta, governo de estado e governo municipal. Porque sabe o que é muito triste? É ver que as nossas crianças precisam pular o muro da escola no final de semana para usar o que é dela. Quer dizer, o fim da picada. A quadra da escola é da criança, é do jovem, é da comunidade. Ele tem que pular o muro da escola para poder usufruir daquilo que é fruto do imposto que a população paga. Então, nós precisamos desse entendimento. Uhum. Nós precisamos desse entendimento. Então, essas são minhas considerações iniciais aqui para vocês. Né? Agradecer o convite, Regina. O Elvis, um grande abraço para você, Elvis. E todos aqueles que estão comentando aqui, porque eu já entrei de solo aqui meio acelerado. Porque eu tava acelerando e falando, né? Eu estava numa live sobre a questão da educação em tempos de pandemia. Educação em tempos de pandemia. Eu fiz os cálculos, Regina. Carapicuíba tem dinheiro hoje para comprar um equipamento, um tablet para cada professor, para cada aluno, e proporcionar internet para os alunos da rede municipal. Porque nós temos, descontando o creche, nós temos 14 mil crianças na rede municipal. Com R$700 nós compramos um tablet básico para acesso à internet. Para comprar no atacado 14 mil tablets. Eu já entrei em contato com a fábrica para saber quanto custava, já fiz a conta da verba da educação, se dava para pagar. É um pacotinho de dados para cada criança de R$60, está resolvido o problema. Porque muita gente não tem, Regina. Muita gente não tem. Sérgio, depois eu vou deixar minha página para você colocar isso. Você fica à vontade, minha página vai ficar disponível para você colocar obrigado. Esse assunto do tablet. O Elvis, Sérgio, ele foi instrutor na sua gestão. Não sei se você lembra dele. Né? Lembro sim. Lembro por cima, mas lembro. Então, aí ele vai dar uma clareada, agora ele vai falar. Elvis, fica à vontade.
Nós sabemos que o esporte nos traz uma boa qualidade de vida, né? E ele, assim, eleva muito a nossa autoestima, ele resgata, né, a nossa autoestima. Sim. Como ex-instrutor da Secretaria de Esporte, aqui no município de Carapicuíba, na modalidade do atletismo, né? Como que você vê o antes, né, quando você estava à frente, e agora? Sim. Como é que você faz uma análise? Por favor. A análise, dá para ser direto e sem rodeio. Vambora, Antigamente, então, a análise concreta, direta, seria a seguinte: hoje o atletismo da cidade não existe. Ele foi extinto nessa nova gestão. E simples assim. Eu ingressei através do concurso em 2013, né? E permaneci até 2017, né? Na verdade, até 2018. Então, assim, cada ano a gente ia crescendo, a gente ia buscando metas, resultados. O Sérgio Ribeiro, juntamente com a ex-secretária Fátima, encerrava o ano, eles já faziam a reunião, eles já colocavam metas pra gente. Ó, esse ano foi assim, foi assado, foi legal, o ano que vem nós temos que ser melhor. Temos que ser melhor. E na gestão anterior, nós tínhamos um planejamento. Tá certo que às vezes não tinha tudo que era necessário, porém, você via que existia o planejamento, existia a modalidade, existiam os outros esportes. A Fátima, ela fazia uma questão da gente ter uma reunião semanal. Toda segunda-feira pela manhã, todos os instrutores, os concursados como eu, os oficineiros, todo mundo relacionado ao esporte na cidade, a gente tinha uma reunião segunda-feira. Para quê? Porque tinha uma atividade aos finais de semana que o Sérgio, ele queria tinha um planejamento, era escalados os instrutores, mais os oficineiros, para poder ter uma atividade como se fosse atividade, eu não lembro agora o nome do projeto que tinha, mas era uma atividade como se fosse esporte na rua, que era aos finais de semana, eu não recordo agora o nome. Então, assim, a gente tinha um planejamento, que era aos finais de semana para atender a comunidade carente, com recreação, iniciação esportiva, levar para essas pessoas que não tinham fácil acesso o esporte que estava ali disponível para eles, que hoje não existe, claro, e fato não se discute, né? E além de discutir sobre esse projeto, a gente tinha as reuniões para discutir sobre cada modalidade, como é que estava indo, o número de alunos, o que precisava, competições que a gente poderiam participar, né? Por mais que não eram todos que conseguiam, mas existia isso. Nessa nova gestão, eu posso falar com propriedade, porque eu fiquei até fevereiro de 2018, que eu realmente me desliguei. Não tinha uma reunião. O secretário atual, Venilton César Montini, ele assumiu em janeiro. 3 dias depois, todos os professores entregou o planejamento anual. Não foi um planejamento semanal ou mensal. Eu mesmo entreguei em mãos, falei, ó, tá aqui o planejamento do atletismo, meu e do professor Mário, e tá aqui o que a gente precisa, o que a gente vinha desenvolvendo, o que é legal, tal, porque ele, como novo secretário, era bacana ele entender o que acontecia, o que a gente estava atuando, o que a gente queria aplicar. Ele simplesmente só pegou e falou, legal. Depois disso, não teve mais reunião, não teve mais diálogo, as ordens eram vindo indireta, não, ele não falava. Houve uma reunião onde ele falou que estava sendo privilégio dos professores em ter uma reunião com o secretário, porque ele era um tipo de secretário que ele não faria reunião com professores, tipo, e incabível isso, e outro, quebrando de cara uma rotina que a gente tinha semanalmente, né, a secretária com os coordenadores, para poder você estar ciente do que acontece na cidade, né, e fora o atletismo, acabou com a academia, que a população sentiu demais. Tinha academia de musculação que atendia principalmente o pessoal da terceira idade, ali no Seninha, né, o tênis não tem mais, os oficineiros também não existe, a capoeira, que além de esporte e cultura, também você não tem mais esse trabalho com os munícipes, tá? Na gestão anterior, a gente percebe também que o esporte estava tão engajado com a cidade, que tinha até um projeto do Netinho, ali na Coab, que a gente tinha em escala de professores que a gente tinha que atender a escola e o pessoal da comunidade fora da Secretaria de Esportes. Porque, como o Sérgio mesmo falou,
teve uma contratação tão grande de profissionais em prol da cidade que dava para diversificar exatamente isso. Ó, você atende aqui, atende ali, reveza aqui, reveza lá, que hoje não tem mais. E assim, eu posso falar não por mim, mas posso me incluir sim, porque eu me vejo como um profissional capacitado dentro da modalidade o qual eu exerço até hoje, né, que é o atletismo. Mas se for pegar o levantamento dos professores que passaram no concurso, que estavam na cidade, os mais de 20 professores que existiam, se vocês pegassem o currículo deles, ver a capacidade que cada um tinha, Carapicuíba estava com um time de profissional, qualquer cidade, independente qual fosse, teria inveja, né? E que quando mudou a gestão, infelizmente não soube aproveitar isso. Pelo contrário, começou a criar empecilhos, começou a criar situações pessoais, querendo coagir para que exonerassem. Três amigos profissionais tiveram que exonerar por pressão, né? Eu tive que exonerar por não ter sido atendido pela licença que atendia através da licença orgânica, né? A lei orgânica da cidade e o estatuto do servidor, tanto um quanto o outro, eu conseguiria ter tido o meu pedido de licença, que é eu estava fazendo um tratamento do tendão e ao mesmo tempo eu tive que cuidar dos meus filhos, que eu me divorciei, a mãe ela viajou para fora do país e eu tinha que ficar com os meus 2 filhos, de 2 e 4 anos. Solicitei, né, o pedido de afastamento, já estava quase completando 5 anos na cidade. O secretário simplesmente, por ele não gostar de que eu falasse as coisas que estavam acontecendo para a gente poder melhorar, ele não aceitou. Então eu meio que fui obrigado a exonerar para poder cuidar dos meus filhos, né? Mas mantenho ainda contato com a cidade, com os atletas que eram da gestão anterior. Eu continuo fazendo um trabalho aí com os atletas que representou a cidade, né? A gente anualmente na gestão passada, vou falar agora da gestão passada, porque a gestão atual não existiu a modalidade. Na gestão passada, a gente de cara, todas as modalidades nos jogos regionais, batemos o recorde que ficamos em 9º. O Sérgio pegou, reuniu todo mundo da secretaria, fez uma homenagem de agradecimento. A secretária, a Fátima, ela também fez, tanto que eu tenho os troféus de homenagem que eles fizeram para nós, né? Porque a gente tinha conquistado um feito que já anos não se ouvia falar da cidade em relação ao esporte. No ano seguinte, batemos o recorde novamente, de 9º fomos para 6º, ficamos em 6º no geral. O Sérgio e a Fátima, mais uma vez, ficaram realmente contentes, fizeram a mesma coisa, agradeceram. A gente, aí teve uma etapa, aí eles pegaram e falaram assim, ó, agora a gente foi 9º, foi 6º, o ano que vem vamos trabalhar para que a gente conquiste uma posição melhor. No 3º ano seguinte, dito e feito, conquistamos, se eu não me engano, acho que foi o 3º ou o 4º, acho que foi o 4º lugar, geral, né, contando todas as modalidades. Aí, no último ano da gestão passada, a Fátima falou assim, não, agora a gente tem que fazer história. Vamos fazer história, vamos investir no que tem que investir, fazer o que a gente tem que fazer. Aí a gente foi para cima dos regionais e fomos campeões, né? Fomos campeões regional. Aí depois que a gente foi campeão, passou-se um tempo que aí não teria mais divisão dos jogos regionais. Mas até então, Carapicuíba ela pode bater no peito e dizer, subimos para a primeira divisão por nossa capacidade, por nosso esforço, não porque teve uma mudança de regra, né? E fora os regionais, eu posso falar muito ainda da modalidade do atletismo na gestão passada. O Sérgio mesmo sabe que ele fez um trabalho aí ecológico na Avenida Inocêncio Seráfico, né? Que é onde ele, juntamente com os seus gestores, se reuniram e ele queria mostrar de uma forma para os munícipes o trabalho que ele fez da calçada ecológica, o asfalto que ele pegou e fez tudo bonitinho. Então, o que eles chegaram num conceito? O Sérgio e a Fátima, né, e alguns secretários também de outros departamentos, chegou e falou, ó, a gente tem a ideia de fazer uma corrida. Por que a corrida? Porque a corrida, ela, além de a gente poder usufruir de todo o espaço do trabalho que foi feito na Nova Inocência, e vai fazer com que as pessoas se juntem e vejam o trabalho, onde foi que surgiu a corrida da Nova Inocência Seráfica. Tipo, o sucesso foi tão grande que a gente, não importa onde a gente fosse competir até hoje, eu vou com um grupo de pessoal
hoje não por causa da pandemia, mas posso falar até antes da pandemia, não importa onde eu fosse, o pessoal falava, pô, bacana aquela corrida que teve em Carapicuíba. O sucesso foi tão grande que o Sérgio pegou, aprovou o segundo ano, a segunda edição da corrida da Nova Inocência Seráfico, né? Que hoje em dia não tem mais nenhum evento esportivo em relação ao atletismo na cidade, a não ser a corrida do Peru, né? Que quando também eu ingressei no atletismo, o Sérgio ele fez um questionamento que ele falava assim, peraí, corrida do Peru, ela é da cidade de Carapicuíba. Por que que ela tem que pegar São Camilo, passar por Cotia? Não. A gente tem moradores da cidade, os munícipes, tem uns que nem conhecem, nem sabem da corrida. Eu quero que a corrida passe pelo meio das ruas de Carapicuíba. Então aí a Fátima pegou, sentou, conversou, eu e o professor Mário Vasques, né, que eram dois professores concursados, né, na cidade, do atletismo. A gente sentou, aí eu peguei o grupo de treinamento, corri pela cidade. Primeiro ano a gente fez a mudança do percurso, onde passava pela Vila Dirce, 40 casas, descia. Não ficou tão legal a mudança, mas a gente cumpriu com o objetivo pedido pelo Sérgio Ribeiro, que era passar apenas pelas ruas da cidade, né? Aí ficou ruim por causa do trânsito, aí no segundo ano, aí depois no próximo ano a Fátima e o Sérgio falaram, ó, legal que mudou tudo, mas a gente não pode fazer com que pare a cidade, a gente não pode interromper o fluxo nem nada, e no que a gente quer que seja um evento, não quer que seja um transtorno. Então, baseado nisso, fazendo uns 2, 3 meses antes, a gente foi e explorou, onde a gente mudou o percurso, né, que já saía da aldeia, aí pegava a esquerda, passava pela Coping, retornava, subia a FAO, aí descia o colégio, dava umas 2 voltas, que aí a gente reduziu a distância, ficou perfeito. Aí a, a última corrida do Peru, realizada na última gestão, até hoje eu ouço elogios. Dos últimos anos agora, tem gente que me liga para falar assim, pô, professor, o que está acontecendo? Não te vi na corrida, a corrida tá horrível, não tem reconhecimento dos atletas da cidade, a água não foi distribuída de acordo com o número de inscritos, ou seja, até as pessoas que não são de Carapicuíba percebeu a mudança do esporte na cidade, né? E eu tenho um grupo de alunos, né, que a gente dava aula, que fala assim, pô, professor, você saiu, acabou o projeto, ninguém entrou no seu lugar, até o futebol que tinha, porque o pessoal falava assim, porque falava que era o futebol, que ia acabar as outras, vai ter futebol, 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 mas até o futebol que tinha no Niterói cortaram, né? Eu, na gestão passada, eu dava aula em alguns pontos da cidade para poder atender o atletismo a toda a população, né? Sentamos a Fátima e os coordenadores, né? O Valdeci, o Mauro e a Fátima. Então a gente fazia assim: alguns dias nós atendíamos no Gabriel Chucre para atender a população ali próxima, né? Porque a gente sabe que a população de Carapicuíba, por mais que seja uma cidade reduzida, pequena, não, desculpa, não dá para ficar se locomovendo para a cidade para lá e para cá, né? Então a gente atendia uma parte no Gabriel Chucre, outra no Niterói, às vezes nós íamos para a aldeia, né? Às vezes ia para o Planalto, às vezes eu falo assim, tinha uns dias certos na semana para a gente poder atender esse público. E a gente também atendia o pessoal ali do próximo do Seninha, que fazia ali no estacionamento, e assim, o pessoal hoje não vê mais isso. E eles mandam mensagem, pergunta se eu tô afastado, porque na época eu estava lesionado, aí eu falo que não, que por desentendimento pessoal com o secretário não deu para dar continuidade, eu tive que acabar exonerando, né? E o pessoal sente falta, o pessoal questiona, fala assim, pô, mas o que tem a ver a ausência de um professor e não ter a modalidade, né? Então quer dizer que a modalidade só existe por causa do professor? O secretário não está aqui para ver isso? O prefeito não vê que a população necessita disso? Necessita de que seja feita a continuidade de algo que foi iniciado anos anteriores? Igual o Sérgio mesmo pegou e falou. Eu não peguei os primeiros 4 anos dele, né, na cidade. Eu peguei o segundo. Sim. Mas logo que eu entrei, o pessoal falava de cara. Graças a Deus estamos em dias do salário. Só reforçando o que ele falou logo que ele entrou aqui na live. Que realmente, tipo, eu não fiz parte também do projeto Segundo Tempo, nem nada, entrei depois, no concurso de 2013. Mas logo que eu entrei,
as pessoas falavam, ó, tinha atraso de salário disso, era complicado isso, porque no primeiro ano, tipo, eu vim com todo o gás para a cidade, né? Eu faço o atletismo como a maior paixão da minha vida. Então eu vim perguntando se poderia fazer isso, se tinha material disso, o que eu poderia fazer. Aí o pessoal pegou e sentou, ó, vamos com calma, porque o esporte tá crescendo agora, a gente tem que ir com calma. Os recursos financeiros agora tá vindo gradativamente, porque até então não tinha salário, era atraso de meses. Aí graças a Deus, enquanto eu tive, Melhorou, né? eu não tive nenhum atraso de salário na gestão Legal. passada e nem na atual. Que bom, Elvis. Nós Ô, esperamos, Regina, né? Oi? Regina, deixa Pois eu falar uma não, coisa. pois não. Você está transmitindo na sua página, que eu estou querendo compartilhar na minha, mas não estou achando. Você viu que eu estou abaixando toda hora aqui, Eu eu estou sofrendo vendo aqui. você saindo fora, me Abaixa, procurando abaixa. aí. Então, Então, eu estou aqui na sua página, mas não estou te vendo aqui na live. não está me vendo? Então, deixa eu ver. Você está na sua página do Facebook? Estou na minha página do Facebook, Sérgio. Você tem página de perfil ou só página? Tenho Tá aqui, página ó. de perfil. Achou? Me achou? Regina, não, eu achei você. Agora, a transmissão não. Regina Ferreira, tá aqui, ó. Tem um vídeo aqui, Maria Helena Madergan faz uma transmissão ao vivo. Vai passar, o Edivaldo vai passar no vermelhinho aí embaixo da minha página. Por favor, Edivaldo, coloca aí o link da página para que o Sérgio possa compartilhar. Você viu que eu estou aqui abaixo e vou para lá e vou para cá e tal. Não, fazendo exercício aqui, ó. O Edivaldo vai colocar. Enquanto ele coloca certo. Aí, Sérgio, agora é com você. Sérgio, diga, pode falar. Olha, eu também sou mãe de atleta, né? Acho que vocês sabem. E a gente sabe que o esporte regra, que o esporte educa, né? Que o esporte é saúde. E hoje nós vamos falar do futebol com o Sérgio. E vamos lá, Sérgio, me veio uma pergunta lá da Coab, tá? Um morador da Coab, tá? Um morador antigo da Coab também, que ele fundou um time, lá, o Boemia, Futebol e Samba, não sei se você lembra. Conheço. E assim, olha, ele pediu para te perguntar que assim, o esporte, o futebol aqui dentro de Carapicuíba, ele não avança muito, né? E nós estamos no meio de 2 municípios, Osasco e Barueri, né? Os times de lá, até assim, na série deles, conseguiram entrar, né, Sérgio? Nós já pleiteamos, né, porque eles que já pleitearam, né, na série D, de maneira nenhuma, não houve, assim, uma maneira de entrar, né? E o que ele pergunta? De que maneira nós poderíamos buscar apoio ou parceria para desenvolvermos ações, né, para que o esporte, o futebol, aqui dentro de Carapicuíba, desse uma guinada e para nós podermos também, assim, revelar talentos, né? Porque talentos no futebol tem muitos aqui dentro de Carapicuíba e não tem muita visibilidade. Então, vamos lá para a resposta. Primeiro, parabenizar o Elvis aí. A Fátima está em risco agora, viu? Porque tem essa capacidade de sintetizar e contar a história toda aí. Eu fiquei aqui emocionado aqui. Falei, puxa vida, viu? Que bacana. Porque a gente vai fazendo as coisas, dá a impressão, às vezes, que ninguém está vendo, né? Mas muito obrigado aí pelas palavras. Eu sei que não foi nada mais, nada menos do que a verdade. Sim. Não foi nada combinado, eu não conversei com ele, nada. Não. Porque quem está assistindo pode até falar, é marmelada, né? Mas eu não combinei nada com ele, não falei com ele, não tem nada disso daí. Mas, então, foi importante esse testemunho. Respondendo, fazendo uma mistura aí da fala do Elvis e da pergunta lá do time do Boemia, é o seguinte, é exatamente isso. Nós vimos crescendo. Eu gostei quando o Elvis falou assim, faltava muita coisa, é verdade. Eu não sou daqueles que vão falar, nossa, porque eu era prefeito, o esporte tinha tudo, agora não tem mais. Não, tinha um básico, o mínimo, que estava começando as coisas a ganhar corpo, estava começando, né, a se desenvolver, a crescer, e lamentavelmente é um retrocesso gigantesco agora, ao invés de crescer. Eu tive muito contato com pessoas querendo vender geladeira no Polo Norte. Deixa eu explicar o que é nessa área do esporte.
É cara que vinha com propostas que só queria tirar o dinheiro do município. Então, o que, que eu cheguei à conclusão? Por isso que eu estudei bastante e apresentei aqui essa proposta que as pessoas podem não entender direito, mas é o seguinte, ó, não se faz esporte, não se faz cultura, não se faz educação, gente. Tem que ter gestão? Tem que ter gestão, mas precisa de dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, não tem jeito. Então, nós precisamos de recursos na prefeitura e eu estou apresentando uma proposta concreta de ter esses recursos para o time de futebol não ter que ficar dependendo de político para dar um jogo de camisa. Nós temos Com que acabar certeza, com esse negócio. verdade, O cara tem isso que mesmo. colocar o nome do político atrás. Pode ver, na cidade inteira ninguém nunca viu um jogo de camisa escrito atrás assim, Sérgio Ribeiro. Não existe isso. Uma vez um empresário doou para nós, na época que o Eduardo Araújo ainda era secretário, doou 100 mil reais de jogos de camisa. Nós distribuímos pela prefeitura, enfim. E olha, não quis, eu nem fui lá no dia de entregar para não confundir que você estava ali pensando tão somente em votos e aproveitar da situação. Então, eu acho o seguinte, ó, respondendo ao time do Boemia, comentando esse histórico maravilhoso que o Elvis fez, é o seguinte, nós precisamos de aumentar o investimento em esporte e cultura, nos dois. Carapicuíba comporta isso hoje? Comporta. Porque o básico foi feito. Quando eu assumi, a cidade era toda esburacada. A Inocência Seráfica, Elvis, sabe quando surgiu essa ideia aí? Essa ideia foi um diálogo meu e do Everaldo, do professor Everaldo, que era secretário de administração. Uma ideia é o seguinte, Regina, olha, tem um monte de prefeito por aí que contrata o quê? Bruno e Marrone para inauguração, Daniela Mercury para inauguração. Nada contra esses artistas, mas os caras vêm aqui na cidade, faz um show de 1 hora, toma 200 mil da cidade, 300 mil reais. Então nós queríamos marcar aquela obra com uma coisa que fosse muito mais econômica e que fosse, né, uma coisa importante para o esporte da cidade, da região. E tem uma coisa, Elvis, interessante, o seguinte, que para que não pudesse acabar com isso, foi transformado em lei. Então, quando eles acabaram com essa coisa da inocência, estão descumprindo a lei, estão contra a lei. E por que acabaram? Desculpa até interromper, eu me recordo muito bem, porque até então eu estava à frente, não só como professor, mas de todos os eventos referentes à modalidade do atletismo. Saiu em jornal, onde foi aprovado pelo senhor e pela Câmara. Foi aprovado em Câmara que o ano seguinte teria que ter a Corrida da Nova Inocência. Poucas pessoas sabem de todos os anos, não teve. Mudou a gestão, pelo contrário, acabou a corrida que era da antiga FNC, né, que só teve durante 3 anos, na gestão passada também, aonde a gente entrava com o apoio da organização. Acabou todos os eventos, só tem a Corrida do Peru, porque é a única que eles estão cumprindo em lei por causa da Câmara. Mas então o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos deste fundo de cultura, educação, de esporte, precisamos destinar uma parte dos recursos do nosso IPTU do município como uma verba carimbada para quem atua no setor decidir onde investir o dinheiro. É isso que nós queremos fazer. Aí nós vamos ter condições de criar melhorar a nossa, né, formação de base dos nossos atletas. É lógico, tem uma explicação também, é o seguinte, Carapicuíba, como é muito perto de São Paulo, que é uma mega potência mundial, como você está perto de Barueri, que é uma cidade muito rica, quando você está perto de uma cidade muito rica, nós ficamos aqui no meio, nós sempre vamos ter dificuldade, não tenha dúvida alguma. Nós não vamos chegar no esporte no mesmo patamar de Barueri, do patamar de outros municípios com muito dinheiro, pelas razões óbvias que nós estamos falando aqui. Agora, tem uma coisa, Regina, que o Elvis aqui testemunha, o seguinte, são poucas cidades do Brasil que fazem concurso público para os instrutores e professores na área do esporte. São poucas. Geralmente se contrata OS, se contrata ONG, se contrata empresas para prestar serviço. São poucas cidades que têm concurso público para poder efetivar os profissionais, justamente que a ideia era essa, que tivesse uma sequência, que quando trocasse a gestão pudesse continuar os profissionais sem apadrinhamento nenhum. Todos os profissionais que passaram no concurso da Secretaria de Esporte, ninguém foi colocado por ninguém, passou na prova, passou na raça, passou estudando. Eu mesmo conheci as pessoas depois que entrei.
E é tanto que eu posso dizer que foi o chamamento mais rápido que eu já ouvi na história. Porque fizemos a prova, uma semana, tipo, 2, 3 dias saiu o resultado, 40 dias depois já chamou todo mundo. Não foi que chamou 1, 2, 3. 40 dias depois chamou todos os aprovados. Então, e esses profissionais, ó, eu estou falando com o Elvis aqui, a primeira vez assim, tão tete a tete. Eu nunca fui num profissional desse para falar assim, olha, eu sou candidato a deputado, eu sou candidato à reeleição, eu sou candidato a isso ou aquilo. Não, cada um exercia o seu trabalho livremente. Diferente de hoje, que existe uma perseguição, como se os funcionários profissionais que passarem concurso na minha época tivessem alguma coisa a ver comigo. Não, as pessoas prestaram concurso para trabalhar na prefeitura, não foi para trabalhar para o Sérgio Ribeiro. O Sérgio Ribeiro não é dono da prefeitura, o Sérgio Ribeiro era o prefeito da cidade. Acabou o mandato, acabou, você entendeu? Vai embora, entra o próximo e toca, e a vida segue. Eu não sou dono da prefeitura. Então, muitos dos profissionais que hoje ligam, entram em contato no WhatsApp, ligam para mim, entram no Messenger, falam, eu estou sendo barbaramente perseguido, simplesmente porque eu trabalhei na sua gestão, só que é engraçado que o senhor nunca falou comigo, eu nunca tive nenhum contato, e eu tenho que ficar ajoelhando no milho para provar uma coisa que eu nunca fiz. E como se fosse um crime também um funcionário falar ou tratar alguma coisa com o prefeito. Qual é o mal que existe nisso? Qual é o mal? Qual é o problema que aconteceu? Então, esse tipo de coisa levou, não foi só no esporte não, viu, Elvis? Foi na saúde, foi na educação, um monte de profissional que pediu exoneração. Médicos, existe uma pressão. Diretores de escola, professores, uma pressão infernal. No primeiro ano dessa gestão, se você for pegar as exonerações, foram, tipo, coisas, assim, incabíveis. Você fala assim, como é que o profissional dessa qualificação não consegue ficar 2 meses e já pede exoneração? Só aí eu acho que já tinha que ter uma investigação, porque é impossível você estar 4 anos, 5 anos trabalhando, aí muda a gestão, em 1, 2 meses as pessoas começam a exonerar, sabe? Porque começou coisas pessoais, sabe? Que não é o tema aqui. Mas voltando ao tema, só para falar do atletismo, em relação às cidades de Barueri e Osasco, só para deixar frisado que eu acho que merece deixar gravado isso. Barueri e Osasco era abastecido por atletas da cidade de Carapicuíba. Sim, Carapicuíba é um celeiro de atletas de potencial imagináveis, sabe? Em todas as modalidades, né? Não é em todas as modalidades. Do atletismo, que eu posso falar, tem atleta que participou de mundial escolar, é morador de Carapicuíba. Tem atletas que começou com o professor Mário Vasques, ali no Niterói, que é da Municipal. Ele, há 1 ano atrás, participou em Jogos Pan-Americanos, pegou medalha para o Brasil, sabe? Aí eu ainda estava na prefeitura, pedi para o coordenador e para o secretário para a gente fazer uma homenagem, que era um atleta nosso, que saiu dali da Municipal, ele participou de uns Jogos Pan-Americanos, sub-20, não é pouca coisa, e seria legal para poder motivar as outras crianças e adolescentes que estavam lá, porque ele participou da modalidade do atletismo, ele estava soltando pipa, brincando lá no Niterói. A gente conversando, brincando, ele, por acaso, já com 16, 17 anos, quis treinar e é uma grande potência hoje. Hoje ele está na Unicamp, que é o Ítalo Mateus. Não, mas assim, aqui assim, eles não dão muita ênfase, né? Não. Pro atleta que sai daqui de dentro do município, né? Ganha títulos, né? Ganha títulos, volta para o município e não tem essa visibilidade. Não tem visibilidade. Para ter visibilidade, tem que fazer que nem eu fiz a última vez. Eu fui num jornal aqui em Carapicuíba, fiz um histórico das minhas atletas, que as minhas filhas são jogadoras profissionais de basquete, para elas poderem ter a visibilidade, que são daqui de dentro do município de Carapicuíba, né? Saíram daqui, são crias do município e não tiveram tanta visibilidade. Só foram ter a visibilidade quando eu fui no jornal e mostrei a história delas, né? Uma coisa que foi realizada na gestão passada, que foi super bacana, com a corrida Nova Inocência, é que, assim, além de ter sido um evento único, eu acho que não vai ter outro igual, a não ser que retomem, como até o próprio Sérgio Ribeiro falou agora, que foi aprovado em lei, em câmera, se o pessoal tiver um pouquinho de reflexão, olhar e pôr em prática, né? Mas que foi o que ocorreu na prova. Tinha uma boa premiação,
tinha reconhecimento dos atletas da cidade, porque tinha um troféu para o melhor atleta da cidade, e o atleta da cidade, ele ganhava um troféu que era homenagem aos grandes atletas da cidade, né? Que na época pesquisou qual foi um atleta que morava na cidade, que tinha grandes feitos, aí o troféu levava o nome desses atletas. Igual um exemplo, Edson Bergara. O Edson Bergara nasceu, criou e morreu em Carapicuíba. Morreu acho que tem uns 4, 5 anos. Mas ninguém sabe quem é. Ele é mais conhecido na Europa do que até mesmo aqui na própria cidade onde ele nasceu. E morreu. Acho que não sei se a filha dele, a sobrinha dele, faz um trabalho excelente com a terceira idade no Paturiz ali, logo cedo de manhã. Mas, querendo ou não, é preciso retomar aquilo que foi feito com um trabalho árduo, que, querendo ou não, todo o trabalho que você precisa, ele leva um tempo. Toda evolução, ela demanda um tempo. Não é, tipo, amanhã já está pronto. Demanda um tempo. O que a gente vê é que um trabalho que foi feito anos de evolução tá tirando tijolo por tijolo. E o pior é que tá tirando da base, né? Ou seja, para despencar é 1, 2. Porque hoje a visibilidade na cidade é o quê? Festivais de futsal sem inscrição, aí ganhou o pessoal do futsal, porque não era nem a própria prefeitura em si que cobrava a inscrição dos festivais de futsal. Hoje já não tem, inscrição gratuita, então ganhou o pessoal do futsal. Reduziram os campos, colocaram grama sintética, colocou bebedor, pronto, e traz os amigos famosos para jogar. Essa gestão, o esporte se resume a isso. Desculpa, não tem o que falar. E cadê nossos talentos daqui, né? Perdemos. Na verdade, perdemos. Mas, assim, nada como nós conseguimos resgatar, né? Eu acho que a gente tem que nos unir, né? Eu acho que a luta é árdua, mas eu acho que nós podemos aí fazer um bom trabalho, né? Para estar podendo resgatar tudo isso. Né, Sérgio? Consegui. Conseguiu, Sérgio? Eu te mandei o link aí, você viu, né? Não, é porque o negócio é o seguinte, a sua página é Regina Ferreira, juntos somos mais fortes. Sim. Mas eu estava na outra, só Regina Ferreira. Tudo bem. Sérgio, vamos lá, Niterói. O que nós podemos fazer, tá? Para que o Niterói, para um investimento no Niterói, para ser assim, não vamos dizer um estádio tal, mas assim, um centro de treinamento bem aperfeiçoado. O que você acha? O que nós podemos fazer? Então, Regina, eu sei que eu vou ficar redundante, cansativo, tudo. Mas nós precisamos de recurso. Sim. Qual que é a ideia do recurso? Buscar esse recurso com os 2 fundos que nós vamos criar. O fundo já existe, o Fundo de Cultura e o Fundo de Esporte. E nós vamos carimbar uma parte de recurso do IPTU para lá. Eu não estou querendo aprofundar muito, mas eu vou avançar mais um pouquinho. Tá. Como que funciona? Aqui em Carapicuíba tem uma inadimplência muito grande. IPTU, como qualquer cidade, um monte de gente não paga, certo? Tem muita gente que não paga. Então, como que funciona? Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo ficar claro sem dar muito detalhe. Existe uma lei Rouanet, não existe a lei Rouanet, que é na área da cultura? Como que funciona a lei Rouanet? A lei Rouanet funciona assim. O governo vai lá, o Ministério da Cultura, ele emitia um cupom, aí ele apresentava um projeto, uma peça teatral de ópera sei lá, de Verdi, vai fazer uma ópera de Verdi. Aí, beleza. Não é do Palmeiras de Verde, não, viu? É de Verdi, viu, gente, que eu tô falando. Aí vai lá, vai fazer uma ópera. Então, essa ópera vai custar R$1 milhão para poder encenar, para poder preparar, para fazer o espetáculo, para poder fazer a divulgação. A Lei Rouanet funciona assim. Aí emite os cupons no valor de R$1 milhão. Tudo aqui eu estou simplificando, para ficar mais fácil entender. Aí, estas pessoas vão lá captar esse recurso. Como que ela capta o recurso? Chega lá para o Pão de Açúcar e dá o cupom de 100 mil. Aí o Pão de Açúcar dá 100 mil para quem vai fazer a peça. Aí a Volkswagen vai lá e dá 200 mil. Aí vai lá, o cara pega o cupom. Aí quem está nos ouvindo, assistindo, está pensando assim, e o que a empresa ganha com isso? É que ela pega esse cupom e desconta do imposto dela que ela vai pagar. Você está entendendo? Ela desconta do imposto, ela tem um abatimento do imposto dela. Então, se ela doa o valor, ela vai abater do imposto de renda dela, do imposto da empresa. No caso da Lei Rouanet, é o imposto de renda. Aqui, o que eu pretendo fazer? No IPTU,
Então, por exemplo, Regina, você quer pagar o seu IPTU e você fala assim, olha, eu quero destinar o meu IPTU para o fundo do esporte. Eu quero destinar metade do meu IPTU para o esporte, metade do meu IPTU para a cultura. Eu quero 10% do meu IPTU. Então, ele vai poder fazer uma opção. Eu já verifiquei isso, já vi cidade que fez, deu certo. Como eu disse, eu não quero entrar em muitos detalhes agora, mas é que o cidadão, ele possa fazer essa escolha. E nós vamos ter uma campanha na cidade, igual quando eu assumi, Carapicuíba, quando eu assumi o mandato, Carapicuíba arrecadava 18 milhões de reais de IPVA. Imposto, né? Que é quando você emplaca seu carro no município, IPVA, 50% vai para o município e 50% vai para o governo do estado. E é um imposto legal, porque na hora que paga já cai 3 dias depois na conta da prefeitura e 3 dias depois já cai na conta do estado. 50% para cada um. Quando eu assumi era 18 milhões de reais. Quando eu saí já estava em 40 milhões de reais. Porque no começo nós fizemos uma campanha para as pessoas colocassem a placa dos seus carros em Carapicuíba para pagar imposto aqui. Porque o cara não colocava, tinha a placa de Osasco, tinha a placa de São Paulo. A Regina lembra como que era isso aí. Era difícil uma pessoa ter a placa de Carapicuíba. Aí nós fizemos uma campanha na nossa primeira gestão e conseguimos aumentar de 18 para 40 milhões de reais a arrecadação. Então, qual que é a ideia? É que nós façamos uma ampla campanha na cidade de apoio ao esporte. Fala, você quer apoiar o esporte? Você não precisa coçar o bolso, você não precisa nada. Basta o seguinte, paga o seu IPTU. Paga o seu IPTU atrasado. E nós vamos colocar os esportistas todos da cidade para ser parceiros desse projeto. Parceiro em que medida? O cara vai falar para o amigo, vai falar, não vai precisar fazer mais do que isso. Ele vai falar, você não vai pagar seu imposto? É lógico, vai, como eu disse, vai ter um limite. Lembra que eu falei? Tantos por cento no primeiro ano, tantos por cento no segundo ano, porque senão todo mundo paga o IPTU, vai tudo para o esporte, para a cultura e precisa pagar as outras coisas. Segurança, aí fica em débito outras coisas, verdade. Precisa pagar as outras coisas. E Carapicuíba, o número de pessoas que não paga é muito alto. Né? Tem época que paga 50% da população, paga. Sabe quanto que, só para que vocês tenham ideia, Carapicuíba tem de atrasado para receber perto de 400 milhões de reais. É muito dinheiro, de coisa atrasada. Mas o que eu estou falando desse fundo não é só do atrasado. É quando a pessoa paga aquele do ano também. Ele possa destinar uma parte desses recursos. Então, é uma forma que eu estou falando assim. Ó, não adianta, uma coisa que eu ouço muito, fala assim, as parcerias com a iniciativa privada. Não é fácil. Quem é rico, bota isso na cabeça, gente. Só é rico porque não dá dinheiro para ninguém. Entendeu? Quem ajuda os outros é pobre. Pobre um ajuda o outro, dá uma xícara de açúcar para o vizinho, empresta dinheiro para comprar o gás. Rico, ele só empresta dinheiro, ele dá dinheiro quando ele vê a oportunidade de ganhar muito mais lá na frente. Então, você consegue patrocínio? Consegue. Os atletas de altíssimo rendimento, mas sabe como que é? Igual o futebol. Quem é da área do futebol sabe que é uma grande ilusão. Esses altíssimos salários é para alguns. A grande maioria dos atletas aí, filho, paga a condução do bolso para poder jogar bola. É uma dificuldade tremenda. A esposa que lava a roupa do cara, ele que lava a roupa, ele tem que tirar do bolso, enfim. Então, o que eu pensei, Regina, Elvis e quem está nos assistindo, é uma forma permanente que o esporte e a cultura não precise ficar com o pires na mão, mendigando os trocados. Entendeu? É isso que... Porque, assim, a Fátima às vezes vinha, falava, olha, precisa, eu falei, Fátima, dá uma olhada aqui no orçamento. O Eduardo vinha, olha, eu falei, dá uma olhada no orçamento, não tem recurso, nós estamos com dificuldade para pagar as contas da cidade. Então, eu pensei um jeito que a gente pudesse ter uma parceria com a cidade, com os cidadãos, e eu tenho pesquisa, tenho visto, tenho conversado, a população compreendeu, e cada dia mais, as pessoas compreendem a importância do esporte e da cultura. Hoje já existe uma demanda grande por parte da população. Há um tempo atrás, você falava de esporte e cultura, era uma coisa meio para segundo plano. Era uma coisa para garoto, para jovem. Tipo assim, quem era de meia idade para cima, já era uma coisa que não tinha nada a ver. Mas hoje toda a ciência médica já evoluiu a tal ponto, hoje já não existe mais discussão da importância do esporte na vida das pessoas. Num ponto de vista da saúde pública, inclusive. Né? Se você tem um investimento grande na saúde pública, o que você tem de economia de remédio, o que você tem de economia, né, de gastos com leitos, com os hospitais, com tudo, é um ganho extraordinário.
Tem uma coisa, Elvis, de todo esse repertório maravilhoso que você lembrou, que nós tínhamos, que era integrado com a educação, com a saúde, era o Saúde e Educação no Parque, que também não tem mais. Que era lá o professor, que era o professor Venâncio, o pessoal ali que fazia, juntava. Exatamente. Era um grupo que foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu cheguei a participar de evento que tinha 300, 400 pessoas naquilo ali. E que também acabou, não tem mais aquilo. Também não tem mais, você está entendendo? Então, são coisas que nós precisamos retomar na nossa cidade e, como eu disse, precisa de um modelo permanente de financiamento. Dinheiro, precisa de dinheiro. Para poder para comprar bola, para poder comprar coisa, para comprar, sabe, para poder comprar todo o equipamento necessário, para poder alugar os ônibus, para poder comprar alimentação, para poder fazer as coisas, sabe? Às vezes eu deixava de ir numa coisa ou outra do esporte que eu falava, nossa, como é precária a situação deles, como são guerreiros. Às vezes eu ficava até constrangido. Entendeu? Eu tô abrindo meu coração aqui, podia nem falar isso. Aí eu pensei, bom, agora vai entrar uma próxima gestão, eles vão dar continuidade e vão melhorar, porque você espera que quem entre pegue aquilo que já está naquele patamar e fala assim, agora nós vamos melhorar. Aí quando eu pego o programa de governo da atual gestão, eu leio lá, que o povo não tem esse costume. Tem lá uma revista que foi discutida. Se você olhar, é de chorar. Porque tudo que eles falavam que eu fazer, eles fizeram ao contrário. Ó, o que eu recebia de crítica que a academia do Ayrton Senna não era boa, tudo bem, mas e agora? Fechada tá melhor? Pois dizer, então você esperava que melhorasse, mas e agora? Fechada como que faz? No primeiro semestre dessa gestão atual, o que tinha de reclamação, o que tinha de pessoas falando, idosos falavam assim, não, meu médico falou que eu tenho que fazer academia 2, 3 vezes, aí falavam assim, mas cadê, como é que eu vou fazer? Aí falaram que ia reformar, tudo, no final fecharam. É muita coisa. Eu queria te fazer, em relação a Niterói, uma pergunta, que aí acho que você tem propriedade para me responder em relação a isso. Ali no Niterói, tinha um planejamento, né, de pegar a mina, né, que tem lá, e fazer da própria mina, a própria irrigação do campo, né? Aí eu lembro que tinha na sua gestão foi até um geógrafo lá, né, estudar o solo, ver tudo bonitinho. Aí eu tinha também, na época, eu tinha comentado, não sei se você vai conseguir mentalizar, no Niterói, o campo está embaixo e tem um morro que vai subindo, né? Beirando o muro, se pegar um trator, só limpar o trator beirando o muro, dá para você criar uma trilha de caminhada ali, que com uma volta mais ou menos aproximadamente quase 1.600 metros. É onde você tem uma visão de toda a Coab, conseguiria, tipo, trabalhar mais modalidade lá. Você acha que é difícil fazer isso no Niterói? Possível, sim. Não, é possível, sim. É plenamente possível. Inclusive, nós estamos numa fase agora, Elvis, se você quiser participar depois, nós estamos numa fase conversando com muitas pessoas justamente para elaborar propostas para Carapicuíba, entendeu? Hoje esse momento agora é uma fase de elaboração de propostas, que não é proposta para o Sérgio Ribeiro, não é proposta para o partido A, nem para o partido B. São propostas para a cidade. Exatamente. Não tem problema. Quem quiser que se aproprie dessas ideias. Como eu disse, eu nasci, cresci, moro na cidade de Carapicuíba. A Regina está participando ativamente dessas reuniões. Nós vamos retomar online agora, porque nós ficamos igual barata tonta, que nós fazíamos presencial. Nós fazíamos presencial. E agora nós estamos, né, fazendo online, mas nós temos que retomar. Fizemos uma reunião ontem para poder conversar como organizar estas reuniões online com bastante pessoas, por temas, porque nós estávamos fazendo reuniões temáticas, educação, cultura, segurança pública. Porque, você vê, só para você ter uma ideia, nós tínhamos 193 agentes comunitários de saúde em Carapicuíba, hoje tem 26. Para você ter uma ideia. Tem 26 agentes comunitários. Numa época de pandemia, a falta que faz para bater de porta em porta, para poder fazer pesquisa, para descobrir os assintomáticos, para ver os bairros que tem mais, tem menos assintomáticos da pandemia. Não tem agente comunitário. Entendeu? E agora estão ameaçando fechar o CAPS da Coab, desmontar, não é fechar, desmontar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Entendeu? Então são muitas coisas, em várias áreas, não é só o esporte, não. É um desmonte geral, né? Mas, Regina, eu vou pedindo aqui, ó, licença para você, gente, vamos. Porque eu estou assim, emendando uma na outra. Eu comecei uma 6, uma 7, umas 8 e agora está dando as 9, eu preciso pegar a próxima.
Faz aí, Bom, tá, suas considerações finais, que aí eu deixo você sair e fico com o Elvis para poder me isso. despedir com ele também. Vai lá. Tá, eu gostaria muito de agradecer a todos aí a paciência de estar nos assistindo, ouvindo nessa noite de hoje. Carapicuíba é uma cidade extraordinária, uma cidade pequenininha do território, mas muita gente, quase 400 mil pessoas. Uma cidade que nós conseguimos, nos 8 anos de gestão, dar cara de cidade, que ela não tinha cara de cidade. E precisa avançar muito mais, precisa da participação popular e que você, cidadão e cidadã, olhe os pequenos detalhes. Recapeamento de asfalto nós fizemos também em Carapicuíba, mas tem muita coisa para além do que recapear ruas. Nós precisamos cuidar das pessoas, ter carinho com as pessoas. Nesse momento de pandemia, nós não podemos aceitar como natural que as pessoas estejam jogadas na rua, sendo que tem verba para poder cuidar, a Regia de Assistência Social pode falar disso. Nós não podemos aceitar como comum que a nossa cidade contrate leitos de UTI na cidade de Cotia. É o fim da Sim. picada. Ser atendido em Barueri e outros municípios, tudo bem, faz parte do SUS, às vezes não tem conta, mas contratar um hospital particular para atender em Cotia, por que não criou hospital de campanha, como foi criado em vários municípios da região, não criou na própria cidade, vai contratar lá na cidade de Cotia do preço que foi contratado. Enfim, então, fique atento para as pequenas questões, que elas é que transformam de forma muito impactante a vida de cada um e de cada uma, né? Então, muito obrigado, Elvis, obrigado, Regina, obrigado a todos aí, tá bom? Sérgio, eu agradeço a sua presença mais uma vez e você vai voltar, tá? Eu quero que você se comprometa a voltar para a gente estar discutindo sempre. A gente vai estar sempre discutindo algum tema bacana aí, tá bom? Obrigado, Sérgio. Boa noite. Falou, tá? um abraço, boa noite. Elvis, vamos lá. Vamos lá. Eu tinha uma pergunta para ti, não? Tem uma pergunta para fazer para você, e depois nós vamos para as considerações finais também. Como que nós podemos resgatar, Elvis, toda essa história do atletismo aqui dentro do município de Carapicuíba? Nós estivemos conversando, né? Hoje você se ausentou, né, tanto da gestão, né, não está trabalhando mais, e tanto do município, né? Como o Sérgio te convidou, você viu que ele te convidou a público para você participar das nossas conversas, planejamento também. Como que nós faríamos um projeto para resgatar, né, o que ficou lá atrás e dar continuidade em relação ao atletismo? Então, realmente eu não faço mais parte da gestão, né? Tive que exonerar, sim, mas ainda continuo fazendo planilha para alguns atletas da cidade, né? Carapicuíba é um celeiro mesmo de potência, a própria, como eu já comentei anteriormente contigo, a própria geografia da cidade, ela proporciona que a pessoa, o indivíduo, ele crie essa capacidade, né, e de ser um grande atleta, porque a cidade, ela tem grandes relevos, sobes e desces, né, e, assim, o que muito entristece é porque, assim, não só o atletismo, mas o esporte num todo, ele acaba sendo não só uma modalidade esportiva, mas sim uma rotina, um modo de vida, um remédio, seja para uma depressão, desestresse, você quer, tipo, esquecer problemas, vai lá, faz uma caminhada, muito melhor se for orientado, que é o que a gente estava fazendo muito ali no Niterói, né? Como eu ainda tenho contato com esses ex-alunos e alguns munícipes, eu estava na verdade eu tenho um projeto meio que pronto para atender esse público que eu já atendia antes na cidade, sabendo das necessidades, dos recursos financeiros da cidade, a ideia era ir para atender esse público, não querer ganhar dinheiro, seria um valor simbólico só para, em termos de locomoção, de água e fruta, e atender essas pessoas. Então tem bastante gente que fala, pô, professor, estava com um trabalho bacana, legal, trabalho único, várias pessoas viram e mexem, mandam mensagem, né? Tanto que eu iria como exports, né? Não ia ter vínculo nenhum com prefeitura, porque a ideia era atender essas pessoas que realmente precisa. E querendo ou não, ficando aí, eu acabei me cativando, morei aí em Carapicuíba um bom tempo, ali no Anistela, Vila Dirce, tenho parentes vários que moram aí ainda, né? E a ideia seria essa, fazer com que, através de projeto com escola, nas comunidades, apresentar o esporte. O atletismo, querendo ou não, ele é uma base para os outros esportes. Então, você divulgando a modalidade, seja no Niterói ou em parques, apresentando para que ele tenha uma qualidade de vida, a princípio uma qualidade de vida melhor,
Eu acho que esse seria o chamativo. Vender o esporte através da saúde, nas proximidades mesmo, seja do Niterói ou em parques, e conjunto com a escola. Eu acho que esse seria o caminho. Tá bom. Elvis, nossa live é curta, né? Que é 1 hora, assim, você sabe que o tema esporte é uma coisa, como eu já disse lá no início. É bem abrangente. É muito abrangente. Então, assim, 1 hora é pouco para a gente falar sobre muitos assuntos que nós temos aí para debater, né? Eu quero agradecer a sua presença essa noite. Eu que agradeço. Tá, Elvis? Você fique à vontade, tá bom? Para vir aqui para Carapicuíba, de repente, esse projeto, pôr em prática esse projeto aqui nos bairros, né? A gente pode estar sentando, conversando sobre esses projetos, tá? E assim, olha, eu desejo para você uma boa sorte na sua vida, tá? Obrigado. Que você consiga atingir todos os seus objetivos, tá bom? Amém. Muito boa noite e muito obrigado pela sua presença. Eu Obrigado. agradeço a todos também, né, por estar sempre nos acompanhando todas as sextas-feiras. A semana que vem nós temos um bate-papo legal também com um deputado estadual. Nós vamos falar sobre as comunidades em época de pandemia, né, como que ficou, como está, né? E agradeço. E uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado, né? Curtam a nossa página aí, compartilhem, para a gente estar trazendo mais temas aí, ter mais visibilidade. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, Elvis. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.